Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e agora a gente vai falar um pouco sobre interfaces, tá? E um pouco também sobre herança múltipla. A gente viu que era ter uma classe filha e ter uma classe pai, né? Mas como é que funcionaria se no caso eu quisesse que uma classe ela herdasse dois métodos diferentes? Então, vamos dar uma olhada. Eu vou criar um novo projeto aqui e vou colocar o nome. Interfaces. Vou dar um new class public static void main. Colocar aqui o nome main pacote application. E aqui mais que esteja funcionando. New class, vou dar uma classe, criar uma classe filha aqui. E vou criar logo a classe pai e vou chamar de pessoa. Como até deixar abstrato aqui, ó, se eu quiser já. Tá vendo? Então, public abstract class pessoa e eu vou colocar aqui public CPF. Public string protected. Protected string nome também, certo? Protected. Vou botar aqui também. Tá bom, vou botar só o nome CPF. Source generate constructors e fields, select all, generate. O sup eu apago, não tá prestando aqui. Se deixar não vai dar erro, tá? Public pessoa. E source generate get and setters. E eu vou criar um método aqui chamado falar. Esse método vai receber uma string. Só um exemplo, tá? Um texto. Ele vai dar sysout. Fala, ou melhor. Botar assim, o meu nome é nome, tá? Então eu vou deixar dessa forma, beleza? A gente tem uma public abstract class pessoa e eu vou criar agora uma outra classe e eu vou chamar essa classe de vou chamar essa classe de trabalhador. Não, já sei. Vou chamar essa classe de pessoa jurídica. Eu vou dar aqui quase as mesmas coisas. Opa, eu só vou mudar aqui. Em vez de CPF, eu vou colocar CNPJ. E aqui CNPJ, 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 CNPJ. Uhum. Então eu vou deixar aqui. E aqui eu vou colocar lá meu, em vez de nome,
Minha razão é. Opa, tem que o ruim da pessoa copiar é que às vezes acontece isso, tem um trabalho dobrado, tá vendo? Ai, ai. Fui facilitar o trabalho, sem ver de muita coisa não. Então, perceba que aqui eu tenho o mesmo método, falar, certo? Só que as duas classes são classes pai, são classes abstratas, são superclasses. Ninguém é filha delas ainda. Beleza. Vamos dizer que aqui eu tenho outro método. Vou chamar aqui de serviço, por exemplo. Sysout, é. Aí vamos dizer que eu criei um trabalhador. E aqui, ó, eu tenho como, olha só que curiosidade. Aqui, em vez de botar o extends, eu posso selecionar por aqui, ó, qual é a minha superclasse. Eu posso botar aqui, ó, pessoa, e já aparece, ó. Tá vendo? E aí ele já coloca o extends. É uma dica aí do Eclipse. Então, trabalhador extend pessoas. Então, o trabalhador agora ele tem CPF, nome, tal, tal e tal, falar e tal. Só que vamos dizer que agora o trabalhador, ele quer também ter o método serviço. Vamos dizer que ele era uma pessoa física e aí ele se tornou uma pessoa jurídica. Eu só estou dizendo uma situação hipotética, tá? Porque lógico que uma classe não vai querer mudar. Mas enfim, vamos dizer que você quer ter esse método aqui também realizando serviço na sua classe. Aí o que é que você faz? Ah, já que trabalhador estende pessoa, é só botar aquele estende em pessoa jurídica também. Poxa, eu botei até com acento. Espera aí, meu filho, me ajude. Programar com acento que é complicado, né, velho? Aí, ó, já dei um erro aqui. Syntax error token. Rapaz, será que se eu botar uma vírgula aqui, resolve? Deu o que aqui? Syntax erro. Será que eu botar um end? Não. Galera, é, não funciona você ser filho de dois pais, tá? Pelo menos no Eclipse, no PO, né? Por quê? Porque aqui no PO, se você quisesse com a classe ela estendesse duas ao mesmo tempo, vamos dizer que eu chamasse aqui na main, criasse um trabalhador 3, new trabalhador. E eu chamasse aqui t.falar, ele ia ficar na dúvida. Mas espera aí, cara, você está falando do falar que está aqui ou você está falando do falar que está aqui? Talvez nem tivesse esse método aqui. Talvez esse método nem existisse, tá? Mas só pela possibilidade desse método poder existir, herança múltipla não é possível eu estender duas classes. Beleza? Ou eu estendo uma ou eu estendo outra. Sabendo disso, criou-se, né, uma coisinha que a gente chama de interface. No caso do interface, eu posso criar uma new a clicar em interface. Eu vou chamar o nome aqui de métodos, por exemplo. Public interface, em vez de teclas, public interface métodos. Aqui, como é que funciona a interface, cara? Interface, ela é como se fosse uma classe, lógico que não é,
Mas aqui ela só vai ter a assinatura do método. Por exemplo, public void falar. Pronto. Public void. É, qual era o método que estava aqui? Serviço, né? Serviço, por exemplo. E aí, vamos, aqui é como se vamos. Aí vamos aqui no trabalhador. Eu posso dizer agora que trabalhador extends pessoa e posso dizer que implements agora implements métodos. Aí, ó, ele já me deu um erro aqui. Como assim? Perceba que métodos aqui na minha classe métodos, na minha interface, perdão, métodos, eu não tenho nada implementado. Então aqui o que é que ele vai dizer? Ó, o tipo trabalhador precisa implementar os métodos do método serviço. Ah, cara, mas olha só. Por que que ele pegou só o método? Aqui tem dois, né? Tem falar e de serviço. Por que que ele só pegou o override no serviço? Porque ele percebeu o seguinte: o método falar já tem aqui, ó. Então, no momento que eu coloco implements métodos, ele olha, ele vai listar todos os métodos que estão aqui e ele diz, ó, esse nome aqui falar já está implementado em pessoa, tá? Você tem que implementar serviço, que serviço não está implementado. Esqueça essa classe jurídica aqui agora, no momento a gente não está mexendo com ela. Mas eu vou dizer a vocês, tá? Eu vou passar uma visão totalmente diferente agora. Geralmente, quando as pessoas elas vão apresentar a interface, elas apresentam dessa forma. Heitor, eu me confundi um pouco para pegar a interface, mas a forma que eu entendo interface não é como se fosse uma classe abstrata. Eu entendo interface como se fosse um contrato, e geralmente se utiliza assim. Aqui é como se eu tivesse um contrato de funções que você tem que cumprir. Então, posso public void método 3. E esse método recebe um string s public. Então, no momento que eu estender de métodos, ele já vai reclamar, ó, add unimplemented methods. Como aceita um contrato? Vamos dizer que você aqui na sua main, da mesma forma de uma classe abstrata, eu posso criar um objeto métodos m é igual a new. Olha que confuso. New trabalhador. Veja bem, que estranho, né? Métodos agora é um objeto. É um. Parece até ser uma classe aqui, né? A gente tá usando da mesma forma. Você tá percebendo isso? Olha. E olha que loucura, cara. Veja ver se isso não confunde. Você tá aqui na sua main com um objeto do tipo métodos que recebe uma instância de trabalhador. Trabalhador é uma classe que estende pessoa e implementa métodos. Pô, cara, que incrível, né? A flexibilidade disso aqui, galera, é o seguinte. Se eu quiser dizer que métodos que M agora é um new pessoa jurídica, não vai funcionar. Tá vendo, ó? Cannot instantiate type pessoa jurídica. Ah, mas aqui no caso que eu quero fazer não é isso, é trabalhador jurídico.
eu vou dizer aqui que ele extends trabalhar pessoa jurídica implements métodos com M maiúsculo. E aqui ele já manda eu implementar, ó. E agora ele só pegou o método 3, tá vendo, ó? Porque no caso, pessoa jurídica já tem os dois métodos, falar e serviço. Eu sei que vai parecer um pouco confuso, mas ó, tá vendo, ó? É trabalhador jurídico. Olha a diferença, ó. E agora, cara, eu posso dizer que agora esse aqui é um trabalhador jurídico. Eu posso mudar o tipo do objeto, mantendo, quer dizer, eu posso mudar a instância do objeto, mantendo o tipo dele. E por que eu tenho essa certeza? Eu tenho essa certeza porque eu tenho uma interface, eu tenho um contrato aqui chamado métodos, que se você implementar ele, obrigatoriamente você tem que ter as funções. Então a gente usa isso daqui, galera, adiantando um pouco, quando a gente for usar Solid, a gente usa isso aqui para caso for criar novos objetos no nosso programa, no nosso software. Vamos dizer que você tem trabalhador jurídico, aí você quer criar um novo tipo de trabalhador, freelancer, por exemplo. E freelancer, vamos dizer que ele é totalmente diferente, mas ele obrigatoriamente vai ter que implementar esses métodos aqui dessa interface para poder ser instanciado aqui. Beleza. Eu sei que vai parecer um pouco confuso de primeiro essa aula, mas próxima aula eu vou pegar um projeto feito e vou mostrar para vocês como a gente utiliza interface na prática. Principalmente numa coisinha que a gente chama de padrões de projeto, beleza? Então, por essa aula eu vou ficar por aqui e eu quero que você mantenha isso em mente, que uma interface não é nada mais, nada menos que um contrato. É um objeto que é um como se fosse, né? Quando ele é um objeto, esse objeto obrigatoriamente tem um contrato a ser assinado, beleza? E quem implementar, já diz o nome, se implementa o interface, implementa o contrato, implementa as funções desse contrato. Então, de início, até o próximo vídeo, galera.